Foco é dizer não. Quem disse isso certa vez foi Steve Jobs. Ele, quando disse foco é dizer não, muita gente ficou pensando assim, mas por que foco é dizer não? E muitas pessoas têm falado isso, e eu inclusive levanto essa bandeira, que existem muitas pessoas, até pessoas que eu já atendi dentro de empresas, na minha vida como executivo, em que pessoas dizem sim para tudo. Elas estão ali organizando a vida delas e elas são incapazes de dizer não para certas coisas. Elas, a todo momento, elas estão dizendo sim, 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 sim. E o que acontece? Em alguns momentos, à medida em que ela vai dizendo sim para tudo, ela vai começando a se desviar do seu propósito. Se ela estava alinhada em algum momento com algo que ela queria realizar, em determinado instante ela começa a se desviar. Por quê? Porque ela começa a trazer para a vida dela responsabilidades. Ela começa a trazer para ela o resultado daquele sim, sim, sim. E, como eu disse, em alguns momentos na vida, ela, por ter dito esse sim, ela vai pagar um preço. E até mesmo já publiquei um artigo certa vez sobre esse detalhe da pessoa, tudo na vida tem seu preço e seu valor, já disse certo cantor. E nós entendemos que na medida em que eu me proponho a dizer sempre o sim, eu vou estar absorvendo, como eu disse, responsabilidades a respeito de ter dito sim para aquilo. Digamos, você tem uma tarefa para você executar. Você está executando aquela tarefa, você se propôs a atingir aquela meta em determinado tempo, enfim. Em algum instante, o que acontece? Alguém te indaga uma coisa e diz assim, Evandro, você pode fazer tal coisa? João, você pode, nome fictício, João, você pode executar isso aqui para mim? Aí a pessoa, normalmente, ele está ali querendo, de repente, ser muito solícito, uma pessoa que está sempre pronta a ajudar, e ele vai dizer o quê? Sim. E aí a pessoa diz para ele, olha, João, mas eu preciso entregar isso aqui para tal dia, me ajuda aí. Pronto. O que vai acontecer? Em algum momento ele vai deixar de fazer o que ele está fazendo para ele executar a tarefa da outra pessoa. Ou seja, o fato de ele ter dito sim para aquela pessoa e não ter se organizado com ela, ele acaba perdendo a oportunidade de executar a tarefa dele e atingir a meta proposta. Por quê? Porque em algum momento ele disse sim e aí ele acabou deixando de lado aquilo que talvez era uma prioridade para ele ou para ela e passou a executar aquilo que o outro pediu. Aí você diz para mim assim, Evandro, mas eu vou vou dizer não para tudo, agora todas as pessoas que me procurarem, faz isso aqui para mim, faz isso aqui, eu vou dizer não. Não necessariamente, mas é preciso que você tenha em mente, que para você executar determinadas tarefas, você vai ter que administrar o seu tempo, você vai ter que administrar prioridades, você vai ter que hierarquizar essas prioridades. Ou seja, para eu executar tal coisa para fulano, o que isso vai acarretar para mim em perdas e ganhos? Então você negociar com a pessoa, negociar com a empresa, negociar com o seu colega, para que você não deixe de executar aquilo que você precisa fazer e ao mesmo tempo, em algum momento, você vai, dentro dessa prioridade, dentro dessa hierarquia, você vai ajudar lá o seu colega, o seu chefe, o seu amigo, na sua casa, o seu parente, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, seus netos, enfim, em algum momento você vai hierarquizar aquilo ali e você vai executar. Gente, se eu estou falando isso para você, é porque eu faço isso na minha vida. Aliás, todos os meus processos, tudo eu faço na minha vida. Não adianta eu indicar para você se eu já não testei. Eu já fiz isso e faço isso na minha casa, eu faço isso nos meus processos. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que executar as minhas tarefas, eu tenho que executar determinadas situações, algumas coisas na minha vida para eu atingir as metas. Eu também tenho um objetivo, eu tenho uma missão. E para isso eu tenho que hierarquizar. Então eu tenho que negociar isso com a minha esposa, eu tenho que negociar com o meu filho, eu tenho que negociar com o meu parente, eu tenho que negociar com o meu coach, eu tenho que negociar com a empresa que eu estou dando consultoria. Tudo isso precisa ser negociado, porque senão eu perco o meu foco e deixo de alcançar o meu objetivo. Então, fique atento a essa dica do coach para você que hoje tem realmente perdido o seu foco, tem perdido
essa oportunidade de executar tarefas para você e alcançar seus objetivos. Foco, segundo Steve Jobs, foco é dizer não. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!